Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é Fer Metzger. Quero estar falando com você o resumo do livro Empresas Feitas para Vencer, do autor Jim Collins, um americano que passou 10 anos, juntamente com a sua equipe, entrevistando nas empresas grandes, pequenas, de sucesso, empresas medianas, empresas simples e as empresas de excelência. Empresas que venceram. E as respostas que a gente busca nesse livro é como? Como essas empresas conseguiram vencer e ter grandes resultados de excelência. O que a equipe do Jim Collins fez nesses 10 anos foi procurar o que as empresas medíocres, né, faziam e o que as empresas de excelência faziam. E eles começaram a analisar as atitudes de uma e de outra, aquelas que crescem, aquelas que têm resultados bons, né? E o que elas faziam. E comparava com as outras empresas que não tinham grandes resultados, que não tiveram grandes retornos, e até empresas que faliram. O que aconteceu nessa trajetória? Durante seus anos de estudos, eles chegaram a uma conclusão, que um dos grandes diferenciais disso eram as pessoas. As pessoas que estavam nessa equipe e os líderes eram a peça-chave. Mas esses líderes, eles tinham características que surpreendeu ao Jim Collins e à equipe dele. Então vamos lá? Papel e caneta na mão. Eu quero falar para você, né? Como empresas boas e medianas e até ruins podem durar. Ele fez um estudo em diversas empresas, desde ruins e medíocres, e se tornaram excelentes. Quais essas características dessas empresas? Como que fez? O que mudou na história dessas empresas? Eram empresas ruins, eram empresas complicadas, eram empresas sem processos, e de repente algumas dessas empresas cresceram e se tornaram excelentes. O que aconteceu na história dessas empresas? Empresas boas existem várias, mas como ser ótimas empresas? O resumo desse livro, ele vem falar sobre disciplina. E não uma disciplina de aquela coisa que a gente sempre tem assim, o exército, militar, né? Aquela coisa que todo mundo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Eles falam sim que existia uma disciplina. São pessoas disciplinadas, eles têm o pensamento disciplinado e eles têm ações disciplinadas. E eles dizem que eram esses conceitos de disciplina da equipe. Mas por quê? Que cada um da equipe sabia o que tinha que ser feito. E essas pessoas, ao mesmo tempo, elas eram autônomas dentro das ações delas, dentro dessas organizações. Porque a liderança permitia que a equipe tivesse ações, né, de liberdade e, ao mesmo tempo, elas eram disciplinadas. Mas o que esses líderes tinham que faziam que essas pessoas do time deles tivessem esse sentimento? Saber que são disciplinados e ao mesmo tempo eles são livres. E era uma coisa fantástica. E sabe o que a pesquisa deles foi? Eles perceberam que esses líderes de todas as empresas eram muito parecidos. Eles até mencionam ali no livro, que eles falam, me chamou a atenção isso, eles falam assim, parecia que esses líderes tinham vindo de Marte. Quem é mais velho ali de 70, 80, 90 talvez, vai lembrar da história que a gente falava, né? Ah, o fulano veio de Marte. Por quê? Ah, o fulano é um ET, né? É um cara muito diferente aqui da Terra. Nada a ver a gente falaria assim, né? Nada a ver com os conceitos que nós temos sobre um líder, né? Ah, um líder de tal empresa. A gente sempre fala, ah, é o fulano, super bambambam, estiloso, comunicativo, leva o time aqui na palma da mão dele e tal. Mas diz que eles eram pessoas raras. Sim, eles eram pessoas humildes.
e eles tinham uma vontade de criar resultados para a organização. Era isso a característica desses líderes. Eles classificam eles como líder nível 5, porque existia o 1, o 2, o 3 e o 4. Daí o 3, ele era assim, ele era competente, ele cumpria os pré-requisitos, né? Mas ele não era o nível 5. O nível 4, ele até era efetivo, ele era esse líder que eu falei, super comunicativo, trazia o time ali na bajulação, só que ele era egoísta. Ele era aquele líder que só pensava nos resultados dele. Ele sempre pensava só nele, né? O que importa é eu ter resultados. Mas ele não pensava nos resultados do time, da equipe, da empresa. Ele só pensava nele crescendo. E os líderes número 5, nível 5, eram os líderes dessas empresas que chegaram à grande excelência. Por quê? Eles acreditam, esse líder, ele acredita que ele tem que ter a pessoa certa na equipe. Ele não considerava assim, que todas as pessoas são o ativo da empresa. Não. E sim, as pessoas certas são o ativo da empresa. Então, eles olhavam, se tinha uma pessoa, se você tinha uma característica interessante, ele fazia de tudo para trazer você, para trabalhar com ele. Depois, ele ia pensar onde ele ia alocar você. Mas em ti tinha algo que eles olhavam, esses líderes olhavam para essa pessoa e falavam assim, essa pessoa tem que estar no meu time. Essa pessoa é comunicativa, eu quero ir para o nosso time. Essa pessoa é um bom vendedor, eu quero ele para o time. Ele é muito atencioso para o financeiro, quem sabe, lida bem com o dinheiro e tal. Eu acho que essa pessoa pode vir para o nosso time. Só que depois que eles procuravam, onde eles iam colocar essa pessoa? Mas eles sempre estavam em busca das pessoas certas para o time. A maioria dos líderes cresceram dentro da empresa. A maioria desses líderes eram pessoas que nasceram ali. Então eles conheciam toda a rotina da empresa e sabiam como que era. Eles foram formados ali dentro. Os CEOs e grandes líderes não recebiam salários muito diferentes das empresas medíocres. Então não era questão de dinheiro. Ele trabalha super bem e está dando resultado porque ele ganha muito significativamente. Não. Diz que o salário das empresas medianas com as excelentes eram muito pareados. Então não era questão de salário que faziam eles ser diferentes. Humildade e muito trabalho era o lema deles. Os líderes mais eficazes são reservados, introvertidos e ouvem mais as pessoas. Talvez era isso o segredo deles. Eles ouviam a equipe e o ego deles não era tão inflado como alguns líderes muitas vezes são. Que são às vezes mais egocêntricos, né? Pensam mais neles, mais nos resultados deles e nunca tem tempo para ouvir a equipe. Esses líderes, nível 5, eles contratam as pessoas certas, né? Como a gente falou, e depois vai ver o que eles fazem. E as outras empresas vê o que tem que fazer e depois colocam as pessoas para fazerem o que tem que fazer, né? Então, depois eles buscam nessas pessoas, né? Aqui eles mostravam essa diferença, né? Que nas empresas de excelência, eles buscam pessoas e depois eles alocam. E que as empresas medianas, elas, tem uma necessidade aqui, iam lá e buscavam uma pessoa qualquer simplesmente para tapar um buraco. E não porque realmente tem uma qualificação ou necessitam ter essa pessoa no time, simplesmente porque houve uma necessidade da empresa e simplesmente foram lá e pegaram a primeira que apareceu. E com isso, a gente vai começar a falar aqui, né, sobre o pensamento disciplinado. Como que era? Quando as pessoas começam a chegar nisso, é o momento da ruptura que eles dizem. É o momento que a empresa entende que é o tempo que vai crescer e vai chegar nessa excelência, né, que é esse estágio de crescimento constante. Ela analisa os dados com frieza, ela vê os pontos fracos, as ameaças, as dificuldades. Eles não têm dificuldade em olhar problema. Eles veem os problemas através desse pensamento disciplinado e organizam. A empresa precisa disso, precisa consertar isso, arrumar aqui, projetar ali. Então, eles não têm medo de ver a realidade. Esse líder, ele reconhece o problema e quem vai ajudar a sua equipe. Ele, às vezes, não é ele que vai resolver, não é ele que vai trazer a solução.
E ele não se importa que o nome dele não venha escrito, que trouxe a solução. Às vezes vai ser uma pessoa de um outro setor, vai ser um menor da equipe. Para ele, todos têm espaço para resolver os problemas. Na execução, ele aprende a dizer não e destruir projetos, sabe? Ele começa a olhar e fala assim, não, isso não pode ser feito, esse projeto não precisa. Eles têm muita disciplina na execução. Se realmente aquele projeto tem que ser feito, vamos fazer com disciplina, com cuidado, com atenção, para chegar no resultado que a gente busca. Eles têm muito foco. Cada um na equipe sabe o que tem que fazer, né? Aquilo que eu falei lá no início. Esse líder, ele dá isso para a pessoa. E ela tem o próximo estágio, que é das ações, né? Nesse momento, a empresa já entendeu, já ocorreu a ruptura e as coisas começam a acontecer. O planejamento mostra o que não fazer. E não é questões de tecnologia. Para eles, a tecnologia está para ajudar, mas não para dominar o processo deles ali. E nem questões de grandes fusões, aquisições. Eles sempre estão olhando para a equipe. Eles não precisam ter grandes lançamentos de marketing. E sim, eles trabalham no processo do dia a dia, envolvendo a equipe, o trabalho. São empresas que entenderam em crescer para ajudar outras pessoas. E, consequentemente, eles se tornam excelentes naquilo que eles fazem. E eles falam assim, tem uma equipe forte, que é isso que vai ajudar a crescer e a se desenvolver. Mas uma das coisas principais desse livro é as pessoas e os líderes. Eles contam uma fábula ali no livro que... Desculpa, gente, aqui tá um calor muito grande. Eles contam uma fábula da raposa e do porco-espinho. E eles usam isso, né, do porco-espinho. O porco-espinho, ele só tem uma forma de se defender, né, quando vem pro ataque. Ele infla, né, e ali os espinhos dele são a proteção dele. E a raposa, ela é toda astuta, né, de algum jeito ela fica bolando como que ela vai pegar o porco-espinho. Ela tem várias ideias, vários caminhos, várias soluções, só que nenhum dá certo. E o porco-espinho acaba saindo vitorioso. E eles trazem um exemplo ali pra gente dos 3 círculos, né? Que é quando você compreende aquilo que você sabe fazer, você faz com gosto, você entende o processo e isso dá os resultados. E você consegue chegar nesse processo de ser excelente no que você faz. E eles falam ali no final do livro, assim, sobre você escolher algo para fazer, uma coisa. Escolher uma coisa que você faça bem e você focar naquilo para que você seja excelente. Diz que essas grandes empresas, elas focavam numa única coisa. Elas vão ser as melhores em papéis, elas vão ser as melhores em lenços umedecidos, elas vão ser as melhores em lâminas de barbear, elas vão ser as melhores em sabão em pó, entenderam? São empresas que conseguiram compreender o que elas sabiam de fazer de melhor, como o porco-espinho. O porco-espinho, ele sabe que se ele se inflar, ele vai se defender e ele vai vencer essa batalha. E da mesma forma eles fazem essa analogia. Quando você, como empresa, sabe quem você é, tem ali o melhor time formado para você, tem uma confiança, o pensamento da equipe é disciplinado, várias ações, tem tudo para que sua empresa chegue à excelência. E você ser o melhor naquilo. O que hoje você sabe que você faz bem, que nenhuma outra empresa consegue fazer tão bem quanto você, e que você pode oferecer a melhor coisa ao mercado de trabalho. E não precisa ser só mercado de trabalho, eles falam assim, o que você pode ser de melhor hoje no quesito de uma ONG, da sua religião, da sua igreja? O que você pode oferecer de melhor? E faça isso com tamanha excelência. E não é nenhuma questão de ser competitivo,
mas você vai fazer tão bem aquilo que quando você vê, ocorreu a ruptura e você se tornou grande nesse negócio, um grande especialista, um grande conhecedor. Então, o que Jim Collins traz é isso, né? Que essas empresas, elas foram muito humildes e elas chegaram onde elas estão hoje, através desse processo da valorização da equipe e fazendo bem o que elas sabiam fazer. Então, gente, termino aí o resumo do meu terceiro livro do ano de 2022. Serão 52 livros, um por semana, até o final do ano. Se você curtiu, clique em gostei. Se você não curtiu, clique em não gostei. Diz aí o que eu preciso melhorar. Estou buscando cada vez mais diminuir o tempo dessa leitura do resumo. Espero que você tenha gostado e que eu tenha conseguido contribuir para você. Tá certo? Fique com Deus, um forte abraço e me segue aí nas redes sociais, nos outros canais. Fer Metzger, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!